Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina. Sei que muita gente não gosta de argumentação e gramática, só que o português, esse semestre, é um pouco diferenciado no sentido de trazer como um coadjuvante, né? Como um instrumento para vocês trabalharem fazer os trabalhos de vocês. Eu também sei que vocês, quem é da engenharia, das exatas, claro que gosta mais das exatas, né? Isso não resta dúvida. Mas, se vocês não me xingarem muito, a gente vai em frente, tá? Então, gente, meu nome é Magda Vilas Boas, faz um século que eu trabalho com português e com outras áreas também, trabalho também com a psicologia, já tenho 4 anos de Unibrasília, e gosto muito de trabalhar nessa universidade, nessa faculdade ainda, né? Centro universitário. Me sinto muito bem aqui e gosto muito de estar com os alunos. Agora, se vocês já não sabem, vocês vão ficar sabendo que eu sou chata, eu sou exigente, tá? E, ao mesmo tempo, eu me dedico bastante ao aluno. Em sala de aula, eu quero que você compreenda, que você participe, que você pergunte, porque é na sala de aula que a gente vai aprender o máximo e buscar as informações. Tem outro meio de vocês me encontrarem também, que é pelo AVA. No AVA, vocês já abriram lá um fórum, tipo, estilo assim de blog. Então, se você tem dúvida, você coloca lá no fórum. Se algum colega sabe a resposta, responda para todos, né? Que todos podem participar, tá ok? E também, se você precisa de alguma ajuda mais particular, coloque no blog, professora, eu preciso da sua orientação no privado, sozinho. Tudo bem, eu também colaboro com vocês, tá? Eu não entro todo dia no AVA, mas 2 vezes por semana eu entro, ok? Deixa eu só ver aqui que eu estou acompanhando o coordenador... Não, tranquilo. O coordenador da pedagogia que estava me pedindo o link. Então, gente, assim, a nossa aula é pequena, né? Começa às 7h, termina às 8h15, toda semana, toda quarta-feira. E a gente quer aqui aprender junto, tá? Eu estou pensando em fazer uma coisa assim para vocês. A gente sabe que vocês precisam ser avaliados, né? Se eu fosse diretora de uma faculdade, ninguém seria avaliado, né? A pessoa aprende se ela quiser, se ela não quiser, paciência, né? O mercado depois cobra dela. Então, como nós temos 2 avaliações, primeiro bimestre e segundo bimestre, a avaliação de questionário dentro do AVA é obrigatória, não tem jeito. Me fale, tem alguém do primeiro período aqui? Ah, legal, legal. Então, vocês estão se adaptando à instituição. Sejam bem-vindos e contem com a colaboração da gente para vocês se sentirem bem aqui e não carregando dúvida. Isso é muito importante, tá? Já estão em contato com a AVA ou ainda não? Tá, ótimo, ótimo. Ok. Então, já coloquei hoje material para vocês. Tem a primeira parte que eu estou desafiando, convidando vocês a gente fazer uma coisa com bastante elegância, com bastante dedicação, porque não basta você ter o certificado hoje, você precisa de ter conhecimento também. E tem algumas orientações lá, já abri o fórum também, discussão, e coloquei lá um material que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um PowerPoint de muitas atividades de português. O que significa isso? Você vai fazendo, porque quando a gente vai, eu não sei quantos ainda, eu vou olhar depois, mas assim, você vai ter um número de exercícios, de slides, para você resolver até para o primeiro bimestre, a avaliação. E um outro número para o segundo bimestre. Então, essa vai ser a tarefa do AVA, aquela que vale 4 pontos, vai ser essa tarefa, tá? E é uma tarefa de aprendizagem, então não é assim que você vai fazendo e se você errar, não. Tem dúvidas? Acha que está errando? Busca a professora e a sala de aula e os colegas. Então, nós vamos aprender em conjunto, até porque a gente aprende também a trabalhar em equipe, né? Hoje, o forte de todo o trabalho é o network, trabalhar em equipe e assim por diante. Todos vocês já trabalham?
Trabalha, né? Ótimo, excelente, maravilha. É isso aí. Então, vocês já sabem disso, né? E como vocês trabalham também, não tem tempo a perder, né? Não resolve você ficar aqui na sala de aula, não participa, não aprende, não presta atenção, ou liga entra aqui, mas você não está aqui, né? De corpo presente, você está aqui só na sua imagem, então isso não vale, né? Bacana, muito bem. Então, seria isso. E seria a avaliação é essa: uma prova, um questionário no AVA, online, valendo 6 pontos, e uma atividade valendo 4 pontos. Essa atividade que você vai fazendo todo o bimestre, tá? E eu só vou marcar uma data para vocês entregarem, dizer para vocês assim: vocês vão entregar dia tal, esse PowerPoint até tal slide. Mas aí a gente vai falando na próxima aula sobre essas questões. Eu estou só esclarecendo um pouquinho. E aí, o que vai acontecer? Na sala de aula é a hora de conversa e a hora que eu vou apresentar material para vocês e vou colaborar com vocês e conto com o pedido de orientação. Então, olá, professora Magda, tudo bem? Tudo bem, professor Eduardo, tudo bem? Agora que eu estou te encontrando, estou bem melhor. Tem alguns alunos falando aí que não estava conseguindo entrar. Deixa eu dar uma escapadinha, entrar, para ver se está tudo certo. Ainda, mas eu estou aqui de olho permitindo, professor. Não, muito bom. Esses meninos que estão aí, que não abriram câmera, aí pode puxar a orelha deles. Aí, ó, tem o Guilherme e... Eu já falei para eles assim, de corpo presente, não quero só de imagem presente, não. Se está corpo presente aqui, né? Professor, eu adoro dar um cascudo na cabeça deles. Eu não consigo, pelo menos virtual, a gente fala do tupete, né? Realmente. Aí, ó, por exemplo, estou vendo o Alessandro Fernandes com a cara brava. Por que você tá bravo aí? Aí, garoto, o Eliseu deu um sorriso também. Ó, o Mário, que beleza. O Mário tá de topete, viu, professor? Já tá eu tô vendo aí. Quando eu crescer, eu quero ter um igualzinho. Então, aí, ó, Douglas está entrando, conseguiram entrar. Então, boa aula para a senhora. Fique com Deus todos. Eu vou para minha. Amém. Obrigada, professor. Um abraço para você. A gente não se encontrou ainda presencialmente, mas vamos chegar lá, né? Pois é, nós temos o nosso querido aí, o reitor, que fala desse jeito. Ele quer comer uma costela. Quando nós encontrarmos, vamos assar uma costela. Vamos lá. Obrigada pela exposição, viu, professor Eduardo? Ok, boa aula a todos. Obrigada. Muito bem. Então, gente, que gostoso, né? Olha, essa faculdade é assim. É uma amizade, é uma camaradagem, é um ajudar uns aos outros. Os colegas de trabalho se transformam em amigos. Isso não tem preço nos dias de hoje, né? Onde as pessoas são muito egoístas e cada uma no seu lugar, no seu cantinho. Então, a gente quer isso também de vocês. Tenham confiança em nós e desafie a gente, exija da gente. A gente gosta disso, tá? Que a gente puder colaborar com vocês, a gente vai colaborar, tá bom? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou compartilhar a tela ainda, porque estão pessoas chegando, né? Eu vou abrir aqui só para mim, mas eu vou conversando com vocês, e a hora que vocês quiserem, tiverem dúvida, é só abrir a câmera e perguntar, tá bom? Eu vou apresentar o nosso plano de ensino, quer dizer, o que é que nós vamos aprender esse semestre, tá? Qual é o objetivo dessa disciplina? É o objetivo de fazer com que vocês escrevam bem e argumentem bem. Então, a disciplina é argumentação e gramática, tá? Eu escrevo bem e falo bem quando eu conheço um pouco da gramática. A gramática é um instrumento para a gente falar um pouco melhor e escrever melhor. Isso não significa que vocês têm que aprender tudo de português e serem exímios. Por quê? Porque vocês não são professores de português, né? A gente que fez letras e trabalhou tantos anos e não sabe tudo, então é só assim, para não ter erros crassos, aqueles erros que você vai fazer uma entrevista de trabalho e fala um português tão assim, rampeiro, né? Vamos falar coloquialmente. E aí o entrevistador fala, isso aí não, né? Tem ensino, tem graduação e não fala um português mediano. Não precisa ser um português bom, não, mas isso é importante, tá bom? Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E depois eu quero passar também para vocês algumas ideias do nosso trabalho. Bom, qual é o objetivo que a gente tem com vocês, como eu falei? Desenvolver a habilidade de leitura e de organização do texto, tá? Então, isso é realmente importante.
E o que nós vamos aprender? Quais são os conteúdos? Nós vamos aprender já hoje um pouquinho e na próxima semana o que é língua, o que é linguagem, o que é sistema, tá? Vamos pensar nisso agora um pouquinho? Quando eu falo nessas 3 palavras, o que vocês pensam? Olha, língua, linguagem, sistema. Existe alguma diferença? Pode falar que a gente pode errar, viu? Não há problema nenhum, não. Está aberto para erros e acertos. Eu acho que existe. Qual é? Língua é que a gente, português, por exemplo, é o que a gente fala. A linguagem é a forma de você se comunicar. Agora o sistema, eu não sei. Está aprovado, Fábio? Já está aprovado. É isso mesmo. Então, quando eu falo em língua, a mesma coisa de falar em sistema. A língua consta do quê? De palavras. Por exemplo, o dicionário é um instrumento da língua. Então, o dicionário compõe a língua, tá? Então, são assim as regras gramaticais, regras de pontuação, de concordância, de acentuação, de parágrafos, tudo isso aí são regras. As regras estão dentro de um sistema, e esse sistema é a língua, tá? E a linguagem, como o Fábio falou, é isso mesmo. A linguagem é a maneira como eu uso a língua, tá? Nós vamos ver depois sobre variação linguística. Por exemplo, as pessoas do Norte, Nordeste, têm alguns vocabulários, algumas palavras que são diferentes aqui, né? No Sul, no Sudeste. Mário, você quer dar um toque para nós? Sim, professora. Sobre as linguagens que você acabou de falar, Sim. Tem uma linguagem nova, né, que parece da língua portuguesa, que é a digital, né? Sim. Linguagem digital. Ela está sendo... ela é nova, né? É uma linguagem nova. Porque as linguagens... Pode falar, desculpa, Mário. Porque as linguagens que a gente sabe é a verbal, não verbal e a mista, né? Sim. Agora, a linguagem nova é essa digital que veio, né? Sim, com certeza. A linguagem de informações, né? Esse pessoal que trabalha em TI, por exemplo. Sim. Então, a linguagem robótica, né? Por exemplo, pessoal que mexe com sistema, que mexe com programação, sabe? Sim. Uma linguagem de programação, né? Que eles falam. Sim. Mas você tocou num assunto muito importante. Na verdade, nós temos vários sistemas, né? Nesse ponto aí de uma nova linguagem, nem seria uma linguagem, faria parte da língua mesmo. Nós temos um sistema, por exemplo, musical, que é uma língua, que é um caminho... Não verbal, né? Que sistema musical é não verbal. Sim, não verbal. Isso. Ele se torna auditivo a partir do momento que eu começo a instrumentar qualquer instrumento, tá? Nós temos a matemática é uma linguagem, é uma língua diferente, é um sistema de sinais e de raciocínio, tá? E assim, nós temos várias linguagens. Então, por exemplo, a literatura, a poesia em geral, o desenho, a arquitetura é uma linguagem, a mecânica é outra linguagem. Vocês, por exemplo, que estão fazendo mecânica, vocês têm todo um vocabulário e toda uma informação dentro daquilo ali que as pessoas não especializadas não sabem. Correto? Sim. Uma outra língua, por exemplo, o inglês é uma outra língua. É um outro sistema de comunicação. Então, eu quero mostrar para vocês que no mundo existem uma imensidade de linguagens, de formas de apresentar, formas de falar. Às vezes o raciocínio é o mesmo, o sentido é o mesmo, mas eu utilizo outras palavras, eu utilizo outra língua e assim por diante. Então, a sua colocação foi muito boa, Mário, para a gente poder estender nisso aí. Tá? Sim. Agora, a língua em si, com a língua, quando a gente fala assim, a língua inglês, quando fala em língua português e tal, ela é um conjunto de sinais ou de sons também, porque no português tem a fonética, que é o som, responsáveis pela comunicação. Então, e aí tem o que o Fábio falou das linguagens, que em cada região do mundo nós temos linguagens diferentes, formas diferentes de expressar a língua.
tá? Então, assim, por exemplo, uma forma diferente de expressar a língua, o que é expressar a língua? Expressar a comunicação, expressar sentidos. Então, a gente pode usar o desenho, a pintura, os gestos, né? A linguagem gestual, o braille, Libra. Então, nós temos uma imensidade realmente de códigos e formas de usar esses códigos. Né? Ficou claro, moçada? Sim. Legal. Então, esse é um dos assuntos que a gente está estudando e vamos em frente. Eu quero mostrar para vocês outras. Por exemplo, nós vamos falar da variação linguística, como eu já estou falando, que cada região do país tem uma forma de se comunicar. A gente vai falar sobre a comunicação oral, como o Mário falou, que tem a linguagem oral e a linguagem escrita. É mais fácil a gente aprender a oral, porque a gente vai ouvindo as pessoas falarem, a gente vai falando. A escrita é mais difícil, tá? Mas é necessária, tá? Nós vamos aprender técnicas de leitura, de interpretação de texto, nós vamos aprender sobre o texto dissertativo, argumentativo, a redação acadêmica. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão fazer TCC no final do curso, então vocês precisam escrever, né, razoavelmente bem. E também, como a gente está falando de linguagem, existem várias linguagens. Por exemplo, a nossa linguagem que a gente vai aprender, ou já sabe, vai rever aqui, é acadêmica. Então, por exemplo, eu não posso usar uma linguagem coloquial. Qual é a diferença? Eu estou na minha casa, batendo papo com os amigos, comendo um churrasquinho e tomando cerveja. Com esse calor de hoje, vai estar legal. O que acontece? Nesse momento, você não tem interesse nenhum de usar um português sofisticado. Usar uma pontuação correta. Você fala as frases pela metade, você pronuncia, você não faz concordância, nós foi e pronto. Essa é chamada linguagem coloquial. Ela é permitida? De acordo com o ambiente. Se eu for apresentar um trabalho na escola ou fazer uma arguição do meu TCC, eu não posso usar essa linguagem que fica inadequado, tá? Então, existem as variantes do uso da língua, tá ok? E aí, como nós vamos... a linguagem acadêmica, ela é responsável pelo uso correto da gramática, que é chamada também de língua padrão, que é a língua que nós usamos para esse meio. Nós vamos aprender também em sala de aula aqui como fazer uma dissertação, tá? Nós temos três estilos de apresentação linguística. Nós temos a descrição, a narração e a dissertação. Quem levantou a mão? Foi você, Mário? Não tem, não, né? Tá. O que vocês imaginam que seja descrição? Num texto? Vou escrever um texto? Sim, mas qual é a diferença de um texto descritivo? A descrição você vai começar dando informação do que você vai falar durante o texto? Quase. Tem mais? Me ajuda uma... Descrição, acho que é mais em primeira pessoa, né? Você vai dar mais detalhe. Isso, tem a ver com a descrição com detalhes. E tem a ver com a primeira pessoa. Eu acho que é quando você expõe as características do objeto do texto. Com certeza. Matou a charada. Por exemplo, para mim, uma descrição assim, professora, por exemplo, você vai fazer um concurso público, né? Uma descrição, você tem que ter uma tese, né? Você tem que, vamos supor, do assunto do texto, você tem que ter a tese e seus argumentos, certo? Para depois você ter o desenvolvimento dele depois, né? Legal. Mário, essa parte aí é responsável pela argumentação. Certo? Ah, sim. É a argumentação que eu tenho que escrever uma tese, eu tenho que argumentar, né? Então, é uma dissertação, que você vai jogar uma tese e você vai argumentar a favor daquela tese, ou contra, mas você vai fazer uma relação com a tese. Essa é a dissertação que a gente vai pegar firme esse semestre, tá? A descrição, como o Eliseu falou, eu apresentar características. Então, eu posso descrever um objeto.
né? E como o Luan falou, em primeira pessoa, eu vejo agora um copo de água pela metade, esse copo é colorido, então eu vou dando características, tá? Então, agora eu gostaria, assim, que vocês me falassem, assim, em poucas palavras, verbalmente, não precisa escrever, se descrever. Você vai se descrever. Quem começa? Em poucas palavras, o que você quiser falar sobre você. Vou começar falando assim, eu estudei na faculdade na FACTUS, faço tal ano, e aí fala alguma coisa que você gosta, que você não gosta, para se descrever. Pode ser em primeira pessoa mesmo, sim? Pode. Eu, Mário Lopes Andrade, faço faculdade na FACTUS, Uberaba. Gosto de praticar esportes, né? Como ciclismo. Gosto de correr. O que mais? Ixi, dá um branco aqui, pessoal. Agora, uma característica sua, pessoalmente, assim, uma qualidade que você tem. A qualidade? Assim, lidou bem com as pessoas, né? Assim, né? A minha qualidade é... Boa convivência. Sou bastante comunicativo, gosto de conversar, sabe? Ótimo. Mário, só mais uma coisa, não estou te explorando, não, só mais uma. Uma característica física que você gosta. Oi, não entendi. Fala de novo. Característica física. Cor dos olhos, cabelo, altura. Eu gosto da minha altura mesmo. Eu sou um pouquinho alto. Eu gosto. Quanto você mede? Tô com 1,83 m. Tá bom. Nossa, é verdade. Gente, vocês não acham que ele tem cara de galã, esse menino? Tem nada. Vocês não se conhecem pessoalmente ainda, né? Ainda não. Tá certo. E é bom aula presencial, né? Porque a aula online, assim, não é muito bom. Não gosto, não, sabe? Eu acho que o próximo semestre nós ficaremos juntos. Professor, ele está usando filtro. Hein? Ele está usando filtro, é por isso. Então é. E o professor Eduardo já falou do topete, né? Está feito. Tô quase marcando um trabalho em grupo no sábado, num boteco que tem aqui perto de casa, para ver se conhecer essa turma. Tomar uma cerveja gelada, aí é bom, hein? Trabalho em grupo. Gente, tudo isso pode, desde que seja com certo distanciamento e, né, para poder não ficar doente depois, porque aí não tem graça, né? Aí a cerveja fica cara, tá certo? Muito bem, obrigada, viu, Mário? Quem mais vai se descrever? Professor, pode ser eu. Sim, fala. Eu me chamo Alessandro José Fernandes, estou no primeiro período agora do curso de Engenharia Mecânica, da FACTUS, de Uberaba. Tenho uma estatura não tão alta quanto o Mário, né, mas 1,76 m, 48 anos de idade. Eu gosto de esporte, mas hoje o peso da idade já não permite praticar tanto quanto antes, né? Mas gosto de futebol. Inclusive, sou torcedor do Galo, hein? Mais tarde tem Libertadores. É verdade. Ela não pode demorar muito, né, Alessandro? Não. Não, mas a prioridade é a aula, professor. Tá bom. E trabalho na indústria já há 26 anos, indústria de cosméticos. Que bom. Então, seria mais ou menos... sou casado, sou pai de 2 filhos maravilhosos. Que bom. E estou aqui nessa empreitada, né, nessa jornada dupla agora. Alessandro, parabéns. Primeiro, você não parece de jeito nenhum, tem 48 anos, né? Você tem uma cara de menino, de jovenzinho. Parabéns. Você pode falar. Copiei o filtro do Mário. Você tem que estar bem cuidado. A sua esposa deve se cuidar bem, viu? Sim. Alessandro, mas fale para nós uma característica sua, pessoal, que você gosta, ou que falam para você, te admiram. Professor, uma das características que eu gosto, procuro trabalhar bastante em mim, é a inteligência emocional, o controle, o sempre pensar primeiro antes de falar. Sim. Eu procuro trabalhar isso em mim.
Bacana, e você se parece mesmo uma pessoa mais centrada, isso é muito importante hoje, nos dias de hoje, né? Onde todo mundo está enlouquecendo, e a gente dá uma centrada, analisa as coisas para também não entrar no redemoinho, né? Parabéns. E física, uma característica física sua? Eu sou... assim, a gente, depois que casa, né, já não é tão esbelto quanto antigamente, tem um corpo mediano, 82 quilos, né, para altura, os cabelos já não estão pretinhos mais, e acho que é isso. Alessandro, mas em toda idade existe charme. Sim. Pronto, então você é charmoso, acabou a história. Obrigada. Quem agora? Túlio, Eliseu, Fábio, Wellington. Tem mais gente aqui, deixa eu ver quem mais para eu chamar. Ó, tem bastante gente, Antônio Paulo. Quem vai falar agora? Quem vai se descrever? Vocês estão percebendo que, enquanto os colegas se descreviam, os colegas trouxeram para nós características, certo? Tanto físicas quanto emocionais, tá? E as características são os dados importantes de uma descrição, tá? Nós não vamos demorar muito na descrição, porque um TCC não pede descrição. Mas pode até ser que tenha alguma descrição dentro da dissertação, mas não pode ser o total. Assim, tem que pesar a dissertação. E dentro dela pode ter também uma descrição que não há problema nenhum. Então, deixa eu pedir licença para vocês, que eu vou tirar o WhatsApp aqui do meu computador, porque ele fica fazendo barulho toda hora e não é legal. Mas, ao mesmo tempo, quero pedir licença para me manter atualizado aqui, só para observar, não, está tranquilo, para ver se não é algum coordenador que está chamando a gente, como hoje é primeiro dia, às vezes tem algum coordenador que está... os alunos estão meio perdidos, então eles vão colocando cada um na sua sala. Muito bem. Mais alguém gostaria de se descrever? Depois que Alessandro falou, e o Mário, que um tem 1,82 m, é isso, Mário? 1,83 m. 1,83 m, Alessandro tem 1,76, 1,76. 1,76, eu não posso nem contar a minha altura para vocês. Né? Eu tenho 1,56, olha só, se eu chegar perto de vocês, eu vou ter que fazer assim para enxergá-los. Que legal. Mas eu fiz também, né? Mulher não se preocupa muito com isso, também está tudo certo. Isso, para mim, não é importante. Mas eu já falei um pouquinho das minhas características para vocês, né? Sou chata, sou exigente, ao mesmo tempo sou colaboradora. E quando eu falo chata e exigente, principalmente nas datas de entrega de trabalho. Né? Porque eu tenho uma média de 450 alunos, que eu trabalho com turmas aqui da Factus, turmas do CESUB, turmas do Maranhão, turmas de Brasília, de Porangatu, de Gama, tem uma imensidade de alunos em outras cidades também, as cidades onde tem unidade da Unibrasília. Né? Então, eu marco a data e depois que passou a data, um dia depois, eu fecho o sistema para ninguém colocar mais. Porque o que acontece? Se eu deixar aberto, aí você põe atrasado, e aí não consigo voltar lá, porque eu tenho que ver a nota de outros alunos. Então, isso significa um pedido de colaboração de vocês. Tá? Por isso, já coloquei hoje a atividade. Vocês vão fazendo com calma, não deixa de fazer na última hora, porque é muita coisa. Então, vamos fazendo assim, fim de semana, pegue aí 1 hora, 2 horas, já faz, e vai salvando no seu arquivo. Quando eu colocar para você entregar a data, para você entregar, e você entrega, tá? E nesse sentido, eu sou chata exatamente porque se eu atrasar a entrega na secretaria, também a faculdade não vai gostar disso. Então, exatamente assim, essa contribuição de vocês é exatamente para isso. Para que todos nós saímos a tempo, né? Isso é importante, tá? Querem falar? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tive um problema que minha internet caiu, não peguei o que você falou. Ah, tá. Estou falando assim que eu sou chata, viu, Fábio? Muito prazer. Magda chata. Em relação a datas de entrega de trabalho. Porque se vocês atrasam,
eu também atraso, e aí nós ficamos em falta com a faculdade, tanto vocês quanto eu, né? Eu costumo ser uma profissional, assim, que começa a aula na hora, exatamente porque a aula é pequena, nós temos muita coisa para trabalhar, e termino na hora, 8h15, e gosto das coisas certas. Eu acho que quando a gente faz as coisas certas, a gente está ganhando sempre, né? Em todo sentido. Mário, quer falar? Professor, uma dúvida que eu tenho aqui em língua portuguesa, assim, não sei se vou estar certo, né? Por exemplo, uma interpretação de texto, né? A diferença entre compreensão e interpretar, compreensão é o que já está no texto, né? É o que eu vou retirar do texto, que eu vou prestar atenção no enunciado, né? Sim. E vou analisar se a resposta é no texto, né? Com certeza. Se estiver falando no texto é porque é uma compreensão, né? E interpretação são seus conhecimentos, né? Que você consegue interpretar de forma com seus conhecimentos. É isso, né? Mário, exatamente. Olha aqui. Compreender, você lê o texto e compreende. Então, significa o quê? Você vai ler o texto e perceber que você entendeu esse texto. Essa é a compreensão, tá? A interpretação você vai saber ou falar o que o texto quer dizer. Então, as coisas estão muito unidas. Você não consegue interpretar sem compreender. Então, o processo é assim: leitura, compreensão, interpretação. Correto? Bacana. Correto. Mais alguma dúvida, queridos? Como eu dizia para vocês, nós vamos assim, trabalhar o objetivo maior, realmente, é aprender a ler e escrever. E a gente vai colocando dados da gramática no meio disso, tá? Eu disse para vocês que tem 3 formas de escrever, né? Uma descrição, uma narração e uma dissertação. E narração? O que vocês acham que seja narração? Mário? Narração? É igual você vai narrar, né? Você vai contar, né? É igual, tipo, um futebol, por exemplo, né? Um futebol, você vê aí o que a pessoa narra, né? Sim. Ela fala o que está acontecendo ali na hora, né? É uma narração, né? É isso que eu penso. Exatamente. Quando se fala narração, lembre do futebol. Sim. E observe a diferença de narração com a descrição. Quando a descrição, a coisa é mais estática. Eu pedi a vocês que se descrevessem. Então, eu estou parada, estou aqui, eu não falo das minhas ações. Eu falo de quem eu sou, quais as minhas características, né? Até alguém falou, não sei, não lembro se foi o Fábio, foi em primeira pessoa. Exatamente, né? Mas pode ser em terceira também, tá? Eu vejo o copo lá e aquele copo, então eu estou falando em terceira pessoa. Mas eu estou só descrevendo, só trazendo informações, características desse objeto, ou dessa pessoa, tá? Ou desse animal, e assim por diante. Na narração, eu vou contar os feitos, contar as ações, tá? Então, na narração de futebol, por exemplo, vai citar o jogador que chutou, que foi para o gol, que fez falta, então são ações. Ok? Legal? E a dissertação é como o Mário já havia falado. Eu apresento uma tese e vou argumentar para justificar aquela tese, tá? De boa até agora, moçada? Tudo bem? Tá bom. E aí, gente, nesse trabalho, a gente vai conhecer, por exemplo, os vícios de linguagem. Então, são elementos que a gente não pode, não deve usar na escrita acadêmica, por exemplo. Entrar para dentro, né? Quem entra já é para dentro, certo? Então, são pleonasmos, isso, né? E várias outros vícios que a gente tem de linguagem, tá bom? Então, a gente vai trabalhar isso para evitar que a gente escreva dessa forma na linguagem acadêmica, ok? Muito bem. Eu quero falar para vocês, mais ou menos, os estilos de trabalho que a gente faz em sala de aula. Vai haver dias, claro que preparado com antecedência, que vocês é que vão dar aula, eles chamam de aula invertida, né? Então, a gente pede para vocês prepararem determinado assunto e vocês vão apresentar para nós aqui. Então, assim, cada época vai ser um aluno, outro aluno. Por quê? Porque aí a gente vai oferecendo para vocês a oportunidade de pesquisa,
tá? Nós temos o Google aí, então usa e abusa do Google. Nós temos a biblioteca virtual da faculdade, que tem muito material, então usem, e a gente vai se ajudando mutuamente nesse sentido. Não vou jogar vocês no fogo, não, mas a gente prepara com antecedência para que vocês depois possam apresentar. E também para a gente aprender o seguinte, que a gente não é obrigado a saber tudo. Então, assim, aquela coisa assim, ai, meu Deus, vou apresentar. Não. Eu posso errar, eu posso pedir ajuda dos colegas, eu posso abrir no Google na hora e ver alguma coisa que eu não estou lembrando, tá? Quanto mais você pesquisar no Google, mais você adquire vocabulário. Então, isso é importante. Então, por exemplo, vocês estão lendo, como o Mário falou, primeiro impacto com o texto é a leitura. Leu e apareceu uma palavra que eu não sei o significado. Eu vou para o Google, tá? Posso até fazer assim, colocar ali em cima da palavra um significado, um sinônimo. Isso faz aumentar o vocabulário, tá? Então, isso é realmente importante. E claro que nós não estamos formando vocês para um trabalho medíocre. Amanhã você vai ser um empresário, amanhã você vai ser um alto escalão de uma empresa, você vai fazer reuniões, você vai fazer treinamento com os seus funcionários, então você vai precisar realmente de conhecer bem e ter essa desenvoltura para falar, sabe? Pronto, pelo que eu estou percebendo aqui, você já tem, mas é bacana estar cada vez mais desenvolvendo mais, né? Até porque o mercado também exige cada vez mais, tá certo? Muito bem. Wellington, o que você me fala, Wellington? Quero conhecer você. Abre a janelinha aí. Cadê você? Túlio. Wellington está de corpo presente ou só da imagem presente? Me conta. Túlio. Ah, sem microfone. Ok. Ah, Túlio. Parabéns. Ah, o moço chegou aí, ó. Mais um, Mário, de topete. Olha lá. Mais um de topete. Tudo bem, Túlio? Prazer. O microfone está desativado lá. Ô, professora, o microfone está desativado, desculpa aí. Ah, tudo bem. Prazer, professor. Está tudo em paz com você? Tudo em paz, graças a Deus. Você está chegando na faculdade ou você já está aqui? Não, eu já estou no 10º período de agronomia aqui na Unibras Rio Verde. É porque eu vim de transferência e essa matéria ficou para trás. Sei. Aí eu tive que puxar essa matéria agora. Porque na minha antiga faculdade não tinha na grade. Certo. Olha, gente, o Túlio é de Rio Verde. É bacana isso, né? Que bom. Deve ser um punhado de quilômetros, eu não tenho noção, assim, de quanto. Quantos quilômetros de Rio Verde é Brasília? Você sabe, Túlio? De Brasília? Não sei ao certo, eu acredito que seja em torno de uns 400. Então, de Brasília. Nós estamos distantes de mais ou menos 1.000 quilômetros. Bacana, né? Não, eu sou de Rio Verde. Rio Verde fica no sudoeste aqui. A sua faculdade é Uberaba, é? Isso, Uberaba. Eu acredito que deve estar em torno de uns 400 quilômetros. Mas Rio Verde é perto assim? Rio Verde é Goiás, não é? Isso, é Goiás. Fica aqui no sudoeste. De Uberlândia fica 275 quilômetros. Ah, não. Então 300 quilômetros, 400 quilômetros. Realmente, eu pensei que fosse mais norte. Esse norte era mais longe. Legal. Não. Muito bem. É que, na verdade, para ir para Brasília, você sobe, né? No mapa, né? Você volta, né? Para Brasília. Sim. Legal. Túlio, você tem facilidade de português? Professora, desenvolvendo, acredito que sim. Tá, que bom. Wellington, se tiver dúvida, coloque no chat, viu? Que a gente vai participando com você, tá, Wellington? Legal. Professora. Oi. Uma dúvida que eu tenho em português também, por exemplo, eu vou escrever uma redação, né? Eu tenho que tomar cuidado com um artigo, né? Por exemplo, se eu colocar um artigo antes de um verbo, por exemplo, automaticamente eu estou fazendo um substantivo, estou fazendo a palavra virar um substantivo, né? Exato. Então, por isso que às vezes eles pedem, por isso que às vezes no concurso eles pedem uma redação coerente, né? Às vezes se você errar o artigo, ela não fica coerente por conta disso, né? Sim, eu vou fazer o seguinte, Mário e grupo, eu vou
até porque a questão do substantivo e de artigo é a nossa atividade de hoje também. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar, tá? Eu queria dizer o seguinte, quem ainda, tem pessoas que chegaram depois, quem ainda não colocou no chat o seu nome completo, o seu curso, o seu período e a sua faculdade, por exemplo, Rio Verde, Uberaba, etc., escreva aí no chat, porque hoje a nossa chamada vai ser dessa forma, tá? E depois eu salvo isso aqui e ponho para vocês a presença, tá? Então, eu peço a vocês que coloquem. Douglas, você escreveu... Professora? Oi. Em relação ao AVA, eu ainda não tenho acesso. Estou dependendo da secretaria daí, da faculdade. Daqui? De acesso. Isso. A coordenadora daqui já requisitou, já. Ah, tá. Túlio, faça a gentileza, então, coloque no chat os seus dados. Coloquei. Escreva na frente. Então, escreva aí, se escreva assim, professora, lembrar do AVA, porque aí eu também fico cobrando aqui para poder você acessar o quanto antes, tá? Tá bom. Muito bem. Deixa eu ver quem falou alguma coisa aqui, peraí. Douglas, você colocou assim, forma como você explica. Douglas, você estava falando isso a respeito da linguagem? Se você tiver sem microfone, me fale aqui. Douglas, cadê você? Bom, qualquer coisa você responde para mim aqui. Muito bem. Tá, vamos aproveitar a deixa do Mário e vamos trabalhar um pouquinho essa questão de artigo. De artigo e de verbo. Peço licença para vocês, vou compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela. Oi, pode falar. É porque eu estou estudando bastante português aqui, sabe? Por isso que eu estou te fazendo essas perguntas. Muito bem. Você vai acentuação também. Sim. O que eu não souber. É porque eu gosto de prestar uns concursos também, sabe? Ótimo, faz muito bem. Eu gosto de ficar estudando português, que é as matérias mais focadas, né? Concurso público. Sim, sim. Você sabe que eu preparo muita gente para concurso. Nessa semana mesmo, nós trabalhamos 2 meses com uma moça que fez o concurso no domingo da Polícia Militar. E tem dado certo, viu? Eles têm sido bons, saindo bem nas provas, tá? Então, gente, olha, vocês estão vendo uma página em branco aqui, certo? Eu vou escrever aqui... A menina saiu ontem. Vocês estão enxergando? Está pequena a letra ou grande? Como é que está? Para mim aqui tá boa. Tá dando pra... Agora nós vamos falar... Para mim também. Ótimo. Vamos falar via microfone, tá? Porque aqui eu não consigo ver vocês. Aí vocês abrem o microfone e falem. O Mário estava falando de artigo e eu quero falar com vocês sobre substantivo, verbo, etc. Nesta frase, tem um substantivo? Ou mais de um? O que é substantivo? Tem um substantivo, né, professor? Hein? Tem um substantivo, né? Tem. Qual é? Professora. Oi. Eu gostaria que a senhora explicasse, porque eu tenho muito tempo que eu parei de estudar. Aí essas coisas eu preciso estar revendo. Tá bom. Então eu vou explicando para vocês. Olha só, antes de qualquer coisa, lembre de uma coisa. A palavra substantivo, ela vem de substância, tá? Substância vem de coisas, ou pessoas, ou animais, ou plantas. Então, são nomes. Então, quando falar em substantivo, você guarda na memória que é nome de tudo que há nesse mundo. É nome de planta, tá? É nome de pessoas, é nome de cidade, é nome de lugar, é nome de animal, é nome de sentimentos. Por exemplo, se eu falo pensamento, é um substantivo. Se eu falo saudade, é um substantivo. Então, guarda na memória que substantivo é nome. Então, eu quero que vocês escrevam agora no chat
3 nomes, seja do que você quiser, de gente, do que vocês quiserem. Escrevam aí. Professor, aí tem a diferença de nome próprio? Tem. Observe, o nome próprio é aquele nome que é próprio de uma pessoa, próprio de uma cidade, tá? E lembrando de um país, de um estado, e lembrando que os nomes próprios escrevem sempre com letra maiúscula, tá? Legal, escrevam aí. Pode ser uma ou duas, 2 nomes de alguma coisa. Casa, pipoca, computador. Legal, legal, muito bem. Cavalo, flor, carro. Bacana. Casa, escola e rua. Quem mais? Cachorro, flor e vida. Beleza. Escrevam aí com letra maiúscula um nome próprio de gente, ou lugar, ou cidade, ou estado, ou país. Isso, muito bem, Eliseu. Uberaba, bacana. Mário, Minas Gerais, Brasil. Parabéns, moçada. É isso aí. Então, agora eu quero que vocês escrevam substantivos que expressem sentimentos. O que a gente está sentindo. Ou algo assim, eu quero um substantivo abstrato, aquele que a gente não pode pegar na mão. Dor, parabéns. Raiva, beleza. O que mais? Otimismo, muito bem. Febre, beleza. Mais um, vamos lá. Mais um abstrato. Amor, não podia faltar o amor, né? Muito bem. Então, deixa eu vou parar a apresentação aqui, porque eu acho que é melhor estar enxergando vocês e melhor também a gente acompanhar pelo chat. Claro que isso não vai cair em prova, eu não vou nunca pedir para você falar o que é um substantivo, nem falar que tipo de substantivo é, só que é importante você saber o que é, tá? Então, o substantivo ele pode ser próprio, como a gente falou, que é o nome de um lugar, de uma cidade, de um lugar, quando eu falo assim, o lugar assim, por exemplo, Jaguarinha, ninguém conhece, acho que vocês não conhecem Jaguarinha. Jaguarinha é um arraial, né? Pertinho de Sacramento. Então, é um lugar, tem que escrever com letra maiúscula, porque é o nome de um lugar. É o nome de um estado, é o nome de pessoas, e assim por diante. Esse é chamado de substantivo próprio. Tem o substantivo comum, que vocês escreveram aí, ó. Caderno, escola, computador, etc. Então, esses são substantivos comuns. Tem o substantivo concreto, que muitas vezes o comum também é concreto. Eu falo copo, cadeira, mesa, são concretos. O que é o concreto? Que eu posso pegar, botar na mão, segurar. Ou não posso segurar, né? Às vezes é uma coisa pesada, mas assim, que eu posso sentir, tá? Que existe ali. O contrário de concreto é abstrato, são esses que vocês colocaram: febre, amor, otimismo, raiva, dor, tristeza. Tudo isso são coisas que existem, mas a gente não consegue pegar. Por isso, eles são abstratos e não são concretos, tá? Tem também, por exemplo, o substantivo coletivo. É aquele substantivo que me dá a noção de grupo, tá? De coleção. Então, chama substantivo coletivo. Quem é que lembra de uma palavra que dá a ideia de coleção? Plateia? Isso, alcateia, que é o grupo de lobos, tá? O que mais? Matilha. O que mais? A frota também seria, né? Como? Uma frota. O que é isso? Grupo de quê? De veículos. Frota.
Fantástico, Alessandro, exatamente. É um grupo de veículos. O que mais? Atlas. Hein? Atlas. Conjunto de mapas. Atlas. Ah, Atlas. Legal, ótimo, excelente. Percebem como vocês sabem? É só lembrar, vocês estudaram isso lá no ensino médio, né? Mas como o Fábio falou que já faz um tempo, é legal a gente tá revendo, né? Gente, tem o substantivo simples que eu falei para vocês e tem o substantivo composto. O que vocês acham que seja o substantivo composto? Se eu falo flor, ele é simples. Mas se eu falo beija-flor, é um substantivo composto. Por quê? São dois substantivos juntos, tá? Na verdade, aí seria verbo beijar e flor. Tá? Mas são duas palavras juntas que têm o significado de uma só coisa. Tá? Então, se eu falar beija separado de flor, são dois elementos. Agora, se eu falo beija-flor, é um elemento só. É um estilo de passarinho que fica beijando de flor em flor. Então, são substantivos compostos. Tico-tico, né? O que mais? Deixa eu lembrar agora alguma palavra. Me ajudem aí. Algum substantivo composto? Guarda-chuva. Guarda-chuva, parabéns. Tá? Então, são os substantivos compostos. Paraquedas. Paraquedas. Maravilha, excelente. Eu estou pensando agora, deixa eu ver, comum e próprio, concreto e abstrato, coletivo, composto. Acho que é meio isso aí. Se tiver mais algum outro, a gente vai falando depois para vocês. Aí, o Mário falou uma coisa importante. Ele falou assim, e o artigo? Quando se fala em artigo, a gente tem que lembrar, por que eu estou ensinando para vocês o substantivo primeiro? O artigo sempre acompanha o substantivo. E já que se souberem da matemática, que é a gramática, fica fácil de escrever. Né? Fiz essas relações. Então, por exemplo, eu escrevi na folha lá, a menina. Vou escrever aqui para vocês. A menina. Olha aí. A palavra menina é nome, é um substantivo. Lembrando que substantivo é sempre nome. Então, nome de uma criança do sexo feminino. Menina. E perto da palavra menina, tem o artigo. Eu vou escrever quais são os artigos aqui, ó. O, a, os, as, uma, uns, umas. Artigo é só isso, não existe mais. Só isso aí. Tá? E todos esses artigos precisam acompanhar o substantivo. Então, o menino, a menina, os amigos, as amigas, uma criança, umas crianças, e assim por diante. Então, são só esses elementos que acompanham o substantivo. Para que o artigo existe? Para definir. Tá? Para definir, tanto que tem os definidos e os indefinidos. O definido é o, a, os, as, e os indefinidos, uma, umas. Então, quando eu falo assim, a menina, eu estou apontando para aquela menina. A menina foi ao cinema. Se eu falo uma menina, quer dizer uma menina qualquer. Por isso que é indefinido, não se define. Tá? Quantas pessoas são. Tá? Então, nesse caso, ele é indefinido. Eu estou dando essas dicas, mas eu não vou cobrar o que é substantivo, o que é artigo, não. Mas é importante que você olhe a frase e fale, opa, aqui tem um artigo, ó, tem um substantivo aqui, então esse é artigo. Isso é importante para você escrever bem, né? E, então, o Mário estava falando assim, se eu coloco o artigo em qualquer palavra, ele fica substantivo? Fica. Então, eu vou escrever para vocês aqui. O viver é bom. Observe, tem um artigo antes de viver. Mas viver não é verbo? Nesse lugar, com o artigo, ele é substantivo. Tá? Aí eu vou escrever outra frase aqui. Quero viver bem. Aqui já é verbo. Por quê? Porque tem artigo junto. Tá? E o que é verbo, hein, moçada, quando se fala em verbo? Oi, Mário, você levantou a mão. Cadê você? Achei.
Professor, uma dúvida que eu tenho aqui também, por exemplo, a palavra cuja e cujos, né? Nunca se usa artigo nessas palavras, né? Não. Eu vou lá, eu quero que vocês não se... claro que todo mundo quer aprender tudo, mas que não... nós não aprendemos tudo hoje, tá? Vamos devagar até para poder criar como é que eu posso falar assim? Uma lógica de raciocínio para vocês, tá? Mas cuja e cuja, Mário, ele é pronome relativo. E pronome relativo não usa artigo, tá? E ele não é substantivo, tá? Lembrando sempre que o artigo está de mãos dadas com substantivo, fica mais fácil. Não achou artigo, então não é substantivo, tá? Combinado? E qualquer classe de palavra pode ser substantivo se tiver artigo junto, tá? Quando eu falei em classe de palavras, o que vocês pensam? Imagine você estar andando pelo corredor da faculdade, tem várias classes, várias salas. Então, numa sala estão os substantivos, na outra sala estão os artigos, na outra estão os pronomes, na outra estão os verbos, na outra estão os advérbios, na outra estão os pronomes, já falei, os complementos nominais e assim por diante. Então, isso chama classe de palavra. Chama também, gente, análise morfológica. Então, para você fazer uma análise morfológica, é classe de palavras. Tem um outro lado, que é a análise sintática, que é sujeito, predicado, etc. Mas a gente não vai entrar nele agora, não. Eu só quero lembrar para vocês isso. Agora, me responda uma coisa. Eu estou falando muito depressa? Não? Não. Tá legal? Então, legal. Professora. Oi, bem. Naquela frase que você deu exemplo por último, em que o verbo virou sujeito e na última frase você disse, quero viver bem. Ele virou verbo. Naquela frase ali, tem um sujeito ali, né? Tem, Alessandro. Eu não estou entrando hoje na análise sintática, que é sujeito, e tal, tá? Mas tem sim. Se eu falo o viver é bom, esse viver é sujeito. O viver, os dois, né? O viver, o artigo e o verbo juntos é sujeito. Então, assim, o que é bom? O viver. Tá? Então, mas quando você disse quero viver, são dois verbos, né? Sim. Mas eu estou lembrando aqui, parece que tem um sujeito oculto nessa frase aí, né? Exatamente, porque eu pergunto para o verbo, quem é que quer viver? Seria eu, no caso. Tá? Então, o eu é um sujeito oculto, eu, tá? E quando tem dois verbos juntos, gente, no caso ali, quero viver, é uma locução verbal. Então, quando tem dois dados juntos, chama locução. Ali é verbal, porque são dois verbos. Combinado? Fábio, tudo bem aí? Ou tá mais confuso que tudo? Porque eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo. Me conta. Não, tá bom essa questão de verbo aí, eu compreendo. Então tá bom. Tá. Excelente. Essa questão de verbo eu consigo identificar. Maravilha, excelente. Gente, olha, o verbo é ação, é aquele que realiza, né? Então, que tem movimento e tal, tá certo? Beleza. Fale, Mário. Saiu da reunião, deve ter acontecido alguma coisa. Legal. Então, gente, é importante saber disso. Por que eu acho que é importante eu aprender o que é substantivo, o que é verbo, principalmente? Porque são esses dois mais importantes na construção de qualquer frase. Tá? Professor, uma dúvida que eu tenho aqui também, eu sou, assim, em português eu gosto de perguntar bastante, viu? Desculpa qualquer coisa. Por exemplo, o gênero e o número, gênero vai ser feminino, né? Feminino e masculino. Por exemplo, o artigo, né? Eu tenho que prestar atenção na palavra para me ver qual artigo que eu vou colocar. Se vai ser um artigo masculino, se vai ser um artigo feminino. Exato, né? Exato. E o número é o singular, né? O singular plural que fala, né? Exato, exatamente. Sim. Tá? E há palavras na língua portuguesa que não variam, tá? Não tem feminino e masculino. Por exemplo, vou dizer para você assim, o adolescente. Eu falo a adolescente. Então, essa palavra adolescente não tem feminino, ela é usada para feminino e para masculino. Tá?
Agora tem inflexão de número, porque eu falo o adolescente e falo os adolescentes. Tá? Então, eu tenho singular e plural. Mas eu não tenho feminino e masculino. É tudo, chama gênero gênero comum, que é comum para os dois gêneros. Tá legal? Sim. Me por gentileza, escreva aí no chat uma frase. Qualquer frase. Mas o que é frase? Que tem que ter pelo menos um substantivo e um verbo. Pode ter mais. Por exemplo, eu quero viver bem. Eu estou viajando, faz 3 anos que eu viajei. Depende do que você quiser escrever. Escreva uma frase. Escreva uma frase curta. Ótimo, ótimo. Beleza. Ó, o Túlio escreveu, o menino jogou futebol. Falem verbalmente para mim, quem quiser, pelo microfone, qual é o plural desta frase? Os meninos jogaram futebol. Isso, exatamente. Olha que bacana. Eu vou escrever aqui para mostrar para vocês. Os meninos jogaram futebol. Vocês viram, o plural ficou corretíssimo, tá? Aí entra aquilo que a gente quer falar para vocês também, que vai falar também nessa disciplina, que é concordância. Eu não posso falar os meninos jogou futebol. Se o artigo o está no plural, se o substantivo está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Isso é concordância verbal. Tá certo? E se o artigo está no plural, o substantivo tem que ir para o plural. Isso é concordância nominal. Correto? Então, não é uma coisa difícil, não. Queridos, que horas são? 8h07. 8h07. Então, eu vou passar para vocês, rapidamente, algumas informações para a gente guardar na memória e depois também coloco no mapa. Ó, primeiro, pontualidade. Por que eu quero pedir para vocês a gentileza? Porque a aula é curta e nós precisamos trabalhar bastante, tá? Segundo, assiduidade. O que é isso? Estar todos os dias, toda semana na aula. Isso é importante, tá? Participação. Vocês são maravilhosos. Estou amando estar com vocês, que realmente são interessados e participativos. Isso é bacana. Acesso no AVA para fazer atividades. Na próxima semana eu falo um pouco mais sobre elas. No fórum de dúvidas, tá? E atenção na data de entrega, tá? Trabalhos, quando for para apresentar algum trabalho, com uma formatação bem feitinha, o trabalho com uma capa, isso eu vou também orientando vocês durante as aulas. E usa a biblioteca virtual e tudo bem. Eu não sou, como eu falei que sou chata, não posso deixar de provar que eu sou chata. Eu não gosto de terminar a aula e a sua carinha fica aqui. Quer dizer, você não saiu da aula, tá? Se isso se insiste muito, a gente acaba dando falta, porque significa que a pessoa entrou aqui, mas ela não está, tá bom? Então, eu não quero chegar a esse ponto, não, claro, tá ok? Mas peço a vocês isso. Venham de boa, vamos brincar aqui, vamos honrar nosso trabalho. Eu amei trabalhar com vocês hoje, porque muito interesse, muita pergunta. E a aula, quando está dialogada, ela fica muito mais leve, menos cansativa, até porque vocês trabalham o dia todo, e eu também trabalho, e à noite a gente está cansado. Mas se a gente vem para cá e fica todo mundo só fechou a janelinha e fica por aí, a gente fica difícil, fica com a sensação que estou dando aula no computador, né? Eu gosto de comunicar aí, depois a minha disciplina é essa, se a gente não comunica, como é que faz, né? Então, seria nesse sentido. Eu quero saber de vocês em relação à disciplina, em relação ao estar na faculdade, para quem está chegando, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que a gente poderia colaborar para esclarecer para vocês. Professor, eu estou tendo um problema para entrar na biblioteca, não está dando certo. Flávio, algum professor já te pediu alguma coisa na biblioteca?
O professor de cálculos, ele falou que ele indicou algumas literaturas lá que a gente poderia estar lendo. E eu, desde o dia da aula dele, eu não consigo. Tá. Você sabe quem é o seu coordenador? É o professor Eduardo? Não. Quem Não estou familiarizado ainda não com quem é. Tá. Você tem o contato da secretaria da sua faculdade? Eu tenho contato no WhatsApp. Ótimo. Então, você vai passar uma mensagem no WhatsApp, assim, você pode me orientar, me ajudar como entrar na biblioteca? Porque você tem que fazer uma inscrição. Não sei se você já fez essa inscrição para entrar, tá? Já fiz 3 vezes, não dá certo. Sempre que eu vou tentar, manda fazer a inscrição de novo. Ah, tá. Então, Fábio, fale isso na secretaria. Porque se não for a secretaria, eles vão indicar para você quem é que vai te ajudar. Geralmente, é a secretaria ou TI que ajuda, tá? Para você poder entrar. Então, assim, não fiquem insistindo e não tendo resultado. Insistiu, não deu? Vamos procurar ajuda, tá? Eu quero entrar aqui um dia na biblioteca para mostrar para vocês. Ah, tá aí, ó, Eliseu, ó. Fábio, Eliseu já fez a gentileza. Parabéns, Eliseu, é isso aí. Você ajudando eu já fiz reclamação aí 2 vezes, abri aula. Então, entre direto. Ou com o seu coordenador, veja quem é, e com a secretaria, talvez até assim, ó, secretaria, coordenador, helpdesk, para até achar a sua resposta, tá? Eu vou entrar mais assim com vocês numa aula, mas mesmo eu entrando, preciso que vocês tenham já o acesso aberto, tá? Porque às vezes não abriram acesso para você. Então, tem que ver se abriram já. Como é primeiro, você está no primeiro bimestre? Primeiro período? É o primeiro período. Então, como está chegando, às vezes não está ainda aberto esse acesso. Tá bom? O que mais, gente? Que mais? Professor. Oi, Alessandro. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu entrei lá no AVA aqui agora. Aí você postou uma atividade lá, parece que é em PowerPoint. Isso. Lá dentro porque ela é bem extensa, né? Lá dentro estão as atividades propostas, você vai... Estão, Alessandro, mas eu gostaria de orientar vocês na próxima aula. Certo. Eu até deixei aqui, até minimizado, para orientar vocês. Mas certo. Como tinha outras coisas que eu achei realmente importantes para dar uma introdução da disciplina, na próxima aula, não precisa fazer nada essa semana, não. Na próxima aula, eu já começo a aula compartilhando a tela e explicando os exercícios, tá? Para vocês, como é que a gente vai fazer, tá? Ainda não é para colocar, eu não coloquei espaço para vocês postarem atividade, não. É só para ir trabalhando. Então, na próxima aula, eu já oriento vocês nesse sentido. Tá bom, Alessandro? Legal. Quem mais, moçada? Professora, eu tenho mais umas perguntas aqui, mas é muita coisa. Pode falar. O que eu não souber, você vai ensinar. Fale. É porque eu queria saber sobre indicar quantidade aproximada. Por exemplo, uma frase aqui, ó. Há uns 20 anos, mais ou menos, né? Aí é o artigo que determina a quantidade aproximada, né? Que você quer, por exemplo, na frase. Há uns 20 anos, mais ou menos, né? Nessa frase. Eu vou escrever aqui, ó. Há uns... Gente, nós já vamos sair, viu? 20 anos... Opa, peraí. Aqui. Anos, mais ou menos. Seria isso. Isso mesmo. Esse A é verbo haver, tá? Então é com H. A gente vai também aprender isso, crase, A com H, A sem H e tal. Uns anos, ou seria aí 20, eu não coloquei o 20. Esse uns é artigo indefinido, tá? Porque uns anos, quer dizer, quantos anos? Não sei, alguns, uns, então é indefinido, artigo indefinido, tá? Correto? É isso? Não, é isso mesmo. É porque eu estou dando umas estudadas com isso aqui, aí eu gosto de perguntar, né? Aproveitar que você está aqui já. Tá certo, isso aí. Use e abuse, podem perguntar. Só, Mário, pode até ser que em algum momento eu peça para você aguardar, para eu não perder o raciocínio, para que todos acompanhem, viu, Mário? Ah, tá. Beleza. Tá.
Queridos, então, muitíssimo obrigada pelo carinho de vocês, pela participação, pela nossa aula de hoje. E quero sempre contar com vocês e estarei sempre à disposição para que vocês possam pedir help aí quando for necessário, tá bom? Sim. Professor, há uma pergunta aqui que o Alessandro falou que é importante. A gente vai criar um grupo de WhatsApp da nossa matéria aqui, para todo mundo... Olha, se vocês quiserem, vocês podem, só que eu vou me permitir não entrar, tá? Por que isso? Porque lance de 450 alunos, se eu tiver grupo de WhatsApp, eu não faço mais nada, eu só atendo. Então, aí eu prefiro me comunicar pelo AVA e aqui na sala. Então, venham à aula, tirem todas as dúvidas aqui, tá? Até porque a gente tem aula semanalmente, então dá para esperar um pouquinho ou para colocar no AVA. Combinado? Mas façam sim, eu acho isso super importante. Além de network, se ajudar mutuamente. Tem dúvida? Olha, tá? A outra coisa, eu estou gravando, vou gravar todas as aulas e vou colocar também no AVA. Então, se por acaso você tiver uma dúvida ou se alguém não pôde participar da aula, assista ao vídeo. Só que cuidem da presença de vocês, tá? Vocês podem ser reprovados por falta. Então, a gente não quer isso também. E eu quero vocês aqui, né, comigo. Não quero que vocês só fiquem vendo o vídeo, não. Quero vocês aqui comigo, porque é assim que a aula fica boa. A aula boa é feita por alunos e professores juntos. Tá bom? Beijo, boa semana. E até. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Com Deus. Boa noite. Com Deus. Boa noite.